Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Flores do Campo. Essa edição é mais do que especial, porque ela aconteceu na cidade de Curvelo, em Minas Gerais. Gente, não estava muito programado, mas quando eu fiquei sabendo que eu ia palestrar num evento de mulheres do agro em Curvelo, meu coração bateu mais forte e falou assim, é aqui que eu vou fazer uma edição especial. À medida que eu ia pedindo indicações de mulheres do campo que têm vínculo com o agro e que trabalham com ele, foi ficando cada vez mais difícil, porque as indicações eram uma melhor do que a outra. E aí, eu selecionei 4 flores, que eu tenho certeza que não é por acaso, com histórias inspiradoras, motivadoras e que deixaram meu coração tão cheio de amor, que eu tenho certeza que vai transbordar e chegar até você. É uma edição especial, nós estamos dando pausa na segunda temporada que está acontecendo aqui em Patos de Minas. Assista, maratone, curta, comenta, compartilha, conta para o mundo que existe Flores do Campo, mulheres do agro que não têm voz e tanta visibilidade assim como elas merecem e precisam. Essa é a nossa função, é divulgar, compartilhar, nos fortalecer. Nós, mulheres, estamos aqui para dar as mãos umas para as outras e contar os bons exemplos e as boas histórias e nos inspirar neles, para a partir daí a gente conseguir fazer mais para a gente, para quem está perto de nós, para nossa cidade, para o nosso meio e para o agro do Brasil. Aproveita que você está assistindo essa edição especial de Curvelo, assista a primeira temporada completa, que é na minha terra, Lagoa Grande, que teve 8 flores, que deixaram um jardim tão lindo. Vem a edição Patos de Minas, que já saiu um episódio. Semana que vem a gente continua. E essa edição especial do Flores do Campo, em Curvelo, Minas Gerais. Me siga no Instagram, @_CSMota. Aqui no canal do YouTube, CS Mota Mentora. Tendo os meus outros projetos, o projeto Mulheres do Campo, a mentoria, as palestras, os treinamentos, porque eu estou aqui para ser uma serva do Senhor e executar o propósito que Ele pediu para mim aqui na Terra, nas nossas vidas. Muito obrigada, aproveitem cada minuto, porque eu tenho certeza que esse programa vai ser talvez o mais especial. Sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Flores do Campo. E essa terceira temporada é uma temporada inédita que eu estou gravando na cidade de Curvelo, onde eu tive a honra de participar de um evento e conhecer flores inspiradoras. E a flor de hoje é uma mulher destemida e corajosa, que sabia que era difícil, mas foi lá e fez. E a flor do campo de hoje é a Ju. Seja bem-vinda, Ju. Obrigada, Sete. Prazer ter você. Obrigada também. E a Ju falou assim, Cécia, eu tô muito nervosa, não sei como é que vai ser. Eu falei, Ju, relaxa dessa história. E é uma história muito interessante, muito inspiradora. Ju, conta pra gente um pouco da sua ligação com o campo e o que você faz hoje. Então, eu sempre gostei da área rural, sempre gostei de trabalhar com o campo. Fui criada no interior, eu nasci no interior de Pinguçá, uma cidadezinha próxima a Ipatinga. Então, lá meu avô sempre mexeu com a roça, meu avô foi de café, depois parou, e sempre mexendo na área rural, no meio rural. E eu resolvi ir embora para BH, estudar e fazer as minhas coisas, seguir a minha vida. Só que assim, eu sempre sonhei em mexer com o campo, não ter essa ligação com a área rural. E lá de Belo Horizonte não foi pra estudar na área de agrário. Não. Eu comecei um técnico em farmácia, trabalhei muito tempo em farmácia, só que não quis seguir. Aí conheci também o meu marido e vim para Curvelo, onde ele tem uma propriedade, nós temos uma propriedade, e somos produtores de leite. Só que eu sempre quis ter a minha renda, eu quis mexer com uma coisa para mim. Eu tinha um sonho de mexer com uma coisa para mim. Você ajudava ele, mas não era algo seu. Não era algo meu. E eu decidi criar um iogurte. Falei, poxa, vai ter um curso de derivados do leite. Entrei em contato com o Sindicato dos Produtores Rurais de Curvelo, que apoia muito nós produtores. Temos um apoio muito bom aqui do sindicato e da MCZ também. E aí fiz esse curso de derivados do leite tem mais ou menos uns 2 anos e pouquinho, quase 3 anos. E resolvi produzir iogurte. Você pensou, gosto do campo
gosto de leite, da fazenda, dali com as vacas, e quero ter uma renda. Sim, sim. Mas, Ju, exatamente. o que que... Tudo bem, aí você falou, fez o curso, deve ter achado muito interessante, porque é muito interessante, é interessante. muito legal, né, lidar com lácteos. Mas o que que te fez querer trabalhar com coisas do campo e não, por exemplo, voltar para uma farmácia ou trabalhar com outra coisa que não tivesse vínculo com as vacas? Ceci, eu, sinceramente, acho que é o amor pelo campo mesmo. O amor pelo campo, o amor por produzir. Entendi. É o amor. Então, assim, eu comecei com meus iogurtes tem 2 anos. Aham. Então, um sucesso, chama iogurte Filho da Mata. Olha que especial. Então, assim, são iogurtes artesanais. Aham. Que, inclusive, você vai provar amanhã. Ai, gente, eu vou mostrar pra vocês acompanham lá. Eu vou Então- colocar aqui a edição no vídeo. Então, assim, foi isso que me fez a começar a produzir. Eu tive muitas pessoas que me apoiaram. Então, assim, vai, se você faz isso, é muito bom. Eu comecei com 5 litros de iogurte, levando onde eu fazia um pilates. Aham. Hoje eu produzo por semana mais de 100 litros de iogurte. Então, assim, graças a Deus, nós temos a Feira do Produtor Rural também, que é uma feirinha toda sexta-feira, a gente está aqui dentro do Parque de Exposição. Ai, é aqui dentro. Aqui dentro que do Parque de Exposição. delícia. Então, toda sexta a gente está aqui. Então, assim, a minha história com o campo praticamente é isso. Ô, Ju, e você falou um detalhe muito importante. Que quando você entendeu que você fez o curso e que tinha uma oportunidade de fazer um negócio, teve muita gente que te apoiou. Sim. Mas eu também tenho certeza que teve muita gente que desapoiou. Ah, muito. E como é que foi muito, lidar com esse muito, desafio? muito. Olha, Tete, eu sempre gostei de desafio. Eu adoro ser campeã. Ah, entendi. Você já tem essa veia competidora Eu aí. adoro competir. Então, assim, pra mim, foi um pouco. É um pouco ainda. Difícil. Porque mexer com o campo, a pessoa acha assim, você tá no campo, você. Ah, você tá no campo, ai que delícia, você mora na fazenda, não é morar no campo. O braço da família tem muita coisa. Muita É a coisa. produção, é várias Você coisas. deve ter errado muito Sim, até você dar conta de chegar hoje no seu 100 litros. sim. O tempo, temperatura, porque a gente vê Não, assim. a temperatura tem que ser exata. Tanto do resfriamento, no tempo da pasteurização. Então, assim, é contado no pronome. Então, assim, hoje, graças a Deus, eu acertei. Tem um iogurte maravilhoso. Aham. E aprovado, que é o mais importante, as pessoas aprovarem. Exato. E assim, todo mundo que prova, achou. Então, eu falei, não Ô, Ju, e você comentou o tanto que trabalhar com produtos de alimentação, o alimento, no geral, é delicado, né? Como que foi essa trajetória de você lidar com essas frustrações? Porque isso não aconteceu bastante, né? Você planeja fazer hoje 5 litros, aí de repente não dá, aí você tem que fazer tudo novo, começar do zero, e aí você volta atrás. Porque hoje, a maioria das mulheres que estão nos assistindo, elas gostam do campo, mas nem sempre tem ligação com o campo. Mas a maioria manifesta a vontade de trabalhar com o marido, com o pai, com o vô, com o tio, enfim. Só que é muito frustrante, que são coisas que a gente não controla. Apesar da gente ser apaixonada, a gente amar, lida com isso todo dia. Você foi pra Ju lidar com essas situações. Olha, sério, já teve dias de chorar. De chorar e falar, meu Deus, é isso mesmo que o senhor quer pra mim? Aham. Então me ajuda a ser mais forte que eu já sou. Porque eu sei que eu sou forte. Porque, assim, eu não posso contar toda a minha história aqui, porque a gente ficaria aqui até amanhã, outra semana. Mas assim, teve vezes de eu pensar em desistir. Falar, poxa, alguns obstáculos. E eu pensava assim, eu vou desistir de uma coisa que eu fiz tanto, que eu sonhei tanto. Aham. Posso, essa não sou eu. E que você gosta, E né? que eu gosto, eu amo. Eu amo. Eu já fui várias vezes no curral tirar um leite de madrugada, e aquilo pra mim era uma terapia. Olha, Era uma terapia. de saber que a gente gosta de tudo isso. E é isso que faz a gente lidar com a situação. Sim, sim. Então, assim, foi ter força mesmo pra perseverança, pra seguir. E hoje, assim, eu sou muito feliz com o que eu faço. Eu gosto do que eu faço. Eu gosto de produzir. Pra mim, eu tô lá na minha cozinha fazendo meu iogurte, pasteurizando meu leite. E, assim, pra mim é uma
Entendeu? Aham. Ali eu rezo, ali eu choro, ali eu rio. Então, assim, pra mim, foi desafiador, mas assim, um desafio bom. Ótimo. Ó, e a Ju falou uma coisa que eu valorizo muito, que é, exato, que é chamar Deus. Como Não somos nada, Senhor. gente, mas é nada mesmo. E isso traz muita força pra gente, muita estabilidade emocional. Porque eu tenho certeza que quando você estava lá em cima d'água, era difícil. Quando você tinha BH, talvez tinha muita dificuldade, você tá aqui, tem muita dificuldade. Mas com Deus, fica possível. Exatamente, é possível. Ô, Ju, e conta pra gente como que foi vender o seu e-book. Porque hoje tem muito um tabu de venda, né? E você fala, mas você vai tentar vender? Você estudou pra isso? Você tá fora da sua profissão? E às vezes o que falta pra gente é coragem, porque pra mim, venda é coragem. Então você faz um iogurte maravilhoso, você sabe que é maravilhoso, mas você precisa contar pras outras pessoas. Sim. E pra você fazer isso, você precisa vender. Sim. E chegar e falar, olha, eu faço iogurte, tá aqui, é gostoso, experimenta. Como é esse processo pra você? Olha, Céia, pra falar a verdade, eu sempre gostei de vinho. Ah, tá. Já tá no seu sangue. Eu gosto, já tá no meu sonho. Aham. Ainda está no meu sonho. Então, assim, eu comecei, como eu tinha te falado, eu fiz o curso, falei, gente, vou. Aí teve um dia lá, onde eu fazia vilão. E a gente teve um dia de lanche, tinha semana que tinha um dia de lanche. Aham. Aí eu falei, olha, eu vou trazer isso. Ela veio aqui, eu falei, eu vou trazer um iogurte que eu faço. Aí todo mundo, sério? Eu falei, sério. Menina, eu fui no curral, eu tinha uma leiteira. Hoje eu tenho 8 leiteiras. Aí eu fui no curral, peguei uma leiteira de 5 litros, peguei o leite, fui pra minha cozinha normal, pasteurizei esse leite e preparei. Eu vou preparar para levar um iogurte muito gostoso. Eu preciso que quem tá ali no Pilates passa pra frente. Lógico. E me encomenda. Sim, e é um público-alvo, né? Porque quem tá no lá tem saúde, tem bem-estar, tem coisas naturais, né? Sim, sim. Aí preparei com todo carinho e morrendo de medo de dar errado. Falei, vou preparar o iogurte para levar pra lanche. Preparei. Levei, menina. Certo. Foi um... Eu sei que eu saí de lá com uma listinha desse tamanho, o pessoal já querendo. Eu falei, poxa, e agora? O que eu vou fazer? Eu tenho que comprar leiteira. O leite eu tenho, me falta 12 anos. Corri se comprasse ele quente e comecei. Aí já comecei com o pessoal, olha, eu vou fazer iogurte, toda quinta-feira eu entrego em você. Aí o pessoal já começou a encomendar. E com isso eu fui. Entregando meu iogurte. O boca a boca foi crescendo. Aí chegou a oportunidade da feirinha do produtor, que eu tinha um sonho de fazer feirinha do produtor. Aí eu tenho uma amiga que chama Márcia Ribas. Nós começamos juntas. Você vai conhecer ela amanhã. Ah, tô animada Você por vai isso. conhecer a Márcia amanhã. Então, assim, eu falei, Marcinha, vamos pra feirinha do produtor? Ela, Ju, não sei e tal. No início ela ficou meio desanimada. Depois, acho que passou mais ou menos uma semana, ela falou assim, Ju, vamos pra feira do produtor, eu vou produzir os queijos, você vai produzir o meu. Ah, então ela produz outra Ela coisa. produz o queijo canoas, que é um queijo maravilhoso, que você tem que provar também. Já explica pra ela, fala pra trazer. Vou ligar. Amanhã. Também quero. Ah, ó, todo mundo quer. Nós vamos tirar a barriga da miséria. Vou falar com ela. Vou nem tomar café da manhã. Vou falar pra ela. Aí ela falou, Ju, vamos, parceiro, vamos. Peguei, produzi, acho que no dia foi uns 20 litros. E a gente veio morrendo de medo de não vender. Aí viemos pra feira. Chegamos no parque de exposição, entramos morrendo de medo de ser rejeitada. Na feirinha. Mas pelo menos vocês estavam juntas. Estávamos juntas. Que é uma coisa muito importante de nós mulheres. Gente, a gente tem que se apoiar, a gente tem que se unir, a gente tem que fortalecer uma outra, porque sozinha a gente desanima. Desanima. Aí eu falei, Márcia, então vamos. Quando foi na sexta, nós voltamos. Ela trouxe os queijos, eu trouxe os iogurtes. Menina, nós não voltamos com nada pra cá. Olha, que glória. Vendemos tudo. E daí pra cá, a gente começou a toda sexta-feira na feira do produtor. Toda quinta faz entrega e toda sexta na feira do produtor. E graças a Deus tá um sucesso. Que alegria. Muito bom.
Ju, agora você falou, a gente pode ficar aqui até amanhã, né? Podemos, que tem Contando história. Tem certeza que tem histórias engraçadas, histórias tristes, de tudo. Agora, eu queria que você contasse, mandasse uma mensagem para o povo do campo que está nos assistindo e que tem vontade de trabalhar no campo, ou criar um produto, enfim, e está sem coragem, não sabe por onde começar. Qual o conselho que você dá para essas mulheres? Qual mensagem que você passa para elas? Mensagem que a gente quer começar. Quem tem amor como eu, que seja perseverante, que tenha coragem, que tenha muita força, porque nós mulheres, nós somos, nós merecemos muito. Nós vamos com certeza. E se essa mulher quiser começar amanhã, por onde você sugere que ela comece? Que ela procure o sindicato, Ótimo. produtores rurais, Na sua cidade, e é igual em todas as cidades, né? igual em todas as cidades, faz o sindicato. Então, nós temos um apoio muito grande, como eu acabei de falar, do sindicato dos produtores. Temos uns cursos muito bons, inclusive o meu foi feito por lá, totalmente gratuito, tá, gente? Não é cobrado. Então, procura o sindicato da sua cidade, conversa com alguém, fala qual que é o seu desejo, que você tem vontade de fazer e segue. E segue porque dá certo. Eu cerco comigo e vai dar certo. Especial. Jo, muito obrigada. Você é muito inspiradora. Estou muito feliz pela nossa conversa. Saber se você acreditou em você. Isso é o mais importante. E as mulheres que estão nos assistindo aqui, elas têm que primeiro na gente. Quando a gente pensa na gente, tudo acontece. Você falou. Exatamente. Ele providencia tudo na nossa vida, né? Muito legal. Muito bom. Gente, se vocês quiserem achar a Ju no Instagram, qual que é o Instagram, Ju? O Instagram da Fazenda é Fazenda Vila da Mata, tracinho 1609. O meu pessoal é Juscelia Lopes, @gmail. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os arrobas para vocês falarem direto com a Ju, se inspirar, trocar ideia. E acompanhe o Flores do Campo. Essa terceira temporada aqui em Curvelo tá muito especial. E eu espero vocês no próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Flores do Campo. E o intuito desse programa é dar voz e visibilidade às mulheres que ainda não têm o protagonismo que merecem. E essa edição especial, que é a terceira temporada, está acontecendo na cidade de Curvelo, onde eu tive a honra de fazer hoje uma palestra para as mulheres no agro. E as flores aqui, gente, são tão inspiradoras, cada dia uma história melhor. E a gente vai contar a história da flor de hoje, que achou numa brincadeira e não ia dar em nada, e hoje ela tem uma quase fábrica de queijos. E ela vende, ela comercializa e ela cresceu. É uma flor que destravou e está pronta para ganhar ainda mais mercado e visibilidade. A flor de hoje é a Marcinha. Obrigada, Marcinha, por ter aceitado. Eu que agradeço, viu, pelo convite. Estou muito feliz. Eu também estou muito feliz. E Marcinha, eu tô curiosa, imagina quem vai estar nos assistindo, para saber quem é a Marcinha e o que ela está fazendo hoje, o vínculo dela com o campo. Eu sou a Marcinha Ribas, sou filha, né, de produtor rural, sou neta e filha de produtor rural, casei também, né, com um produtor rural, mas sempre minha vida foi na estética, eu mexia com estética. E aí, durante a pandemia, que eu fiquei, né, meus pais, fui para fazenda, e um dia um amigo falou, Marcinha, faz um curso de queijo. E meu pai sempre fez queijo, minha mãe, a vida inteira. E eu fui fazer o curso, né? E comecei a fazendo pouco queijo, tinha poucas encomendas. E aí, a minha amiga, a Juscelia, que você teve também o prazer de conhecer, né? Conheci ela nesse curso. Nós somos grandes amigas. E um dia dela... Antes do curso já eram amigas? Conheci no curso. Viu, gente? A gente faz amizade bebendo leite. Não tem dessa. E aí ela sempre falando, vamos pra feirinha, vamos participar, vamos levar nossos produtos. E foi assim que começou. Eu comecei com 8 queijos, hoje estou vendendo na faixa de 100 queijos. E se tivesse mais, venderia mais. E ó, uma benção. E é um detalhe muito importante que você falou, né? E o programa Flores do Campo, ele tem a intenção exatamente de valorizar as mulheres que estão no campo, independente se elas estão lá, diretamente na fazenda ou algum vídeo.
E você comentou que apesar de você ter um vínculo com o campo, você trabalhava com estética. Estética. Veio a pandemia, Muitos todo mundo teve que fechar. O que fez você, nesse período que estava lá na fazenda, não querer voltar para a estética? Eu acho mesmo que foi a minha vida inteira, a minha infância, né? Que foi na fazenda, foi a vida inteira na fazenda, o vínculo, né? E eu sempre tive, Sim. né, no ar. E era que você voltou lá na pandemia, você resgatou essa memória, esse afeto. Com certeza. E hoje, você sente falta da estética? Não, Não. Pronto. Não quer voltar? não, não, Tá não. resolvida. Hoje eu não me vejo mais sem estar lá na fazenda. Não me vejo. Passo a semana lá, quando é final de semana, não me vejo mais sem estar lá na fazenda. Você entendeu que o seu lugar é na fazenda. E como que foi esse processo? Quando você viu que tinha oportunidade de fazer um curso? Porque tem muito curso disponível, hoje a gente tem um acesso à informação com muita facilidade. O que fez você falar, nossa, eu vou fazer? Que interessante. Porque como, né, eu te falei, meus pais, né, sempre tiveram queijo. Aham. Até hoje tem uma pessoa que faz também pro meu pai, Entendi. lá na fazenda, né, que é a Fatinha. Aham. E então aí foi isso, né? E ver assim, essa paixão mesmo por queijo. Tem hora que eu até falo, não foi eu que escolhi o queijo, foi o queijo que me escolheu. Né? Ser feito por mim. E aí você pensou, vou fazer só um curso, É. tô aqui parada, vamos dizer assim, né? Não quero mesmo voltar pra estética. E virou uma paixão mesmo. Uma paixão mesmo. E como que você começou a fazer queijo pra vender? Você fez o curso. E aí, depois, o que aconteceu? Aí eu fazia poucas encomendas, né? Que eu tinha e tudo, assim, mas para amigos e tal. Aí você começou a contar, gente, fiz um curso de queijo. Isso, Instagram e tal, né? Amigos. E aí foi através da Juscelia, que ela, vamos pra feirinha, vamos levar pra feirinha, né? Dos produtores rurais aqui Aham. na exposição. E que foi esse boom aí. E qual é o seu sentimento na hora que você pensa nisso? Você começou lá de forma despretensiosa e agora você vendendo sem queijos. O que você sente quando você traz essa memória? Ah, é só gratidão. Gratidão a Deus mesmo. Eu sou uma pessoa, né? Quem me conhece, eu sou de Deus, sou muito religiosa, né? Deus mesmo. E aí ele Gratidão. coloca as coisas no nosso caminho, né? Com certeza, com certeza. E nesse processo, Marcinho, tenho certeza que muita gente deve ter te apoiado. Falando, vai mesmo, né? Te ajuda, sabe? Você vê seus pais É mete massa, né? Mas como foi esse processo em relação às pessoas que não te deram palavras de apoio? É difícil, né? Até hoje a gente sente, né? Quem que tá do seu lado, quem que não tá, né? Realmente é difícil, mas a gente, né, com aquele lá de cima, a gente... Você escuta e passa, passa, batido. vambora. E como que foi esse processo de vender pra você vir aqui pra feirinha? Porque fazer queijo dá muito trabalho. A gente sabe, eu comi, gente, o queijo maravilhoso. Depois eu vou postar no meu Instagram tudo que eu ganhei, que eu comi aqui, que o negócio é assim, divino. E vim pra feirinha vender. Como é que foi esse processo pra Marcinha? Não, foi muito bom mesmo, sabe? Muito interessante. Eu fico tão feliz, igual eu sempre falo, não é questão de números, não, de valor, né? É questão, assim, do reconhecimento que as pessoas estão tendo com o meu produto, né? A dedicação que eu faço, o carinho que eu faço. E outra coisa que eu fico também muito feliz é de todos os produtores rurais. Eu sempre, quando eu venho, eu faço um stories, eu posto uma feirinha, tá? Então eu fico tão feliz quando uma pessoa chega, Marcinho, eu vi seus stories e vim aqui. E não só por minha causa, por conta de todos os produtores rurais que estão ali, né, vendendo, que tem gente que vem de fazenda à tarde, vão embora à noite, a 60 quilômetros, né? Para chegar até a fazenda. Então, assim, é muito gratidão. Muito gratificante. Porque quando você vem, você não está vendendo só o seu queijo. Isso. Você Isso acha mesmo. a contribuição que você dá pro próximo que está do seu lado, de contar. Porque você está vendendo queijo, tem uma pessoa vendendo iogurte, tem outra vendendo geleia, tem outro vendendo rapadura. E um vai ajudando o outro. Né? Isso que é lindo dentro do ato, dentro do campo, né? Eu fico muito feliz. Que maravilha. Marcinha, eu podia ficar aqui até mês que vem. Nós conversamos, tem certeza que tem muita história
boa, deve ter história emocionante, desafio. Mas nessa flor do campo que tá no campo agora, porque tem mulher que é da fazenda, tem mulher que gosta do ar de viagem, e tem mulher da estética. Que fala, gente, por que eu também não posso? Talvez ela fazer o queijo em si, mas ela pode procurar outras coisas para ela produzir. Com certeza. Qual é o recado que você dá para essas mulheres que querem começar e que querem olhar para o campo, para o agro com outros olhos? O primeiro mesmo recado é ter Deus na vida, né? Ter fé em Deus. E o agro é tudo, né, gente? O agro é tudo, né? Na nossa vida, né? Igual você mesmo falou ali, não, acho que foi a menina falou, você não é do agro? Se você compra um pé de alface, se você compra um queijo, você é do agro. Sim. Então, vamos em frente, né? Somos todos do agro. Somos todos do agro. Então, é começar. Começar. E o ponto importante, fazer um curso. O curso é lógico, com certeza. Eu já estou lá já na plataforma procurando mais cursos. E quanto mais a gente se desenvolve, melhor a gente faz. Mais bem a gente faz pra gente fazer próximo, né? Marcinha, minha querida, obrigada. Eu que agradeço, nossa viu? conversa. Eu que agradeço. Você foi muito bem. Eu costumo com a fama. O Instagram daqui um dia vai estar assim, a Marcinha pra cá e pra lá, falando muito. Assista o nosso programa. Essa edição especial de Curvelo ficou maravilhosa. E assista também as outras temporadas da Lagoa Grande e de Patos de Minas, que tem muitas flores, deixando esse jardim ainda mais lindo e mais belo. E até o próximo programa. Tchau. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Flores do Campo. Essa terceira temporada inédita realizada aqui na cidade de Curvelo, onde eu tive a honra de fazer hoje uma palestra para as mulheres no agro, para falar desse despertar. E aqui, gente, tem tanta flor linda para deixar o jardim ainda mais florido e perfumado. E a flor de hoje, ela é uma flor. Ela é doce, ela é meiga, ela é gentil, porém, ela tem os seus espinhos. Ela é como se fosse uma rosa. Ela faz acontecer, ela trabalha duro, ela tá no jogo para fazer a diferença. E a flor de hoje é a Regina. Obrigada, amiga, por você ter aceitado. Você tá aqui. Muito feliz de ter aqui em Curvelo. Ai, obrigada. Essa palestra linda, incrível que foi. Obrigada. Gente, e se não fosse a Regina, ela desembolou minha vida aqui, você não tem ideia. Você não tá entendendo. Tudo que você precisa, você ligar pra Regina, ela não te dá uma opção, não. Ela te dá 10. É igual hotel. Regina, me indica um hotel, ela me dá 10 indicação. É que a gente se vira mesmo. Aqui nós damos um jeito. Vem um problema, já vem um monte de solução junto. Exatamente. E Regina, conta pra gente, quem é você, para as flores que estão nos assistindo, e qual a sua ligação com o campo? Então, eu sou zootecnista, vim de Pedro Leopoldo, sou nascida, criada lá. Estudei em Diamantina, na FVJM. De lá pra cá, morei em várias cidades. É de lá que você conhece a Karine, então? De Diamantina. De Diamantina. Karine, quando eu entrei, ela já estava quase formando. A Karine é outra flor, vocês têm que assistir o episódio dela, ficou incrível. Isso. E aí, morei em várias cidades. Durante dentro da universidade, eu fui para... Meu caminho foi mais pro lado acadêmico, na pesquisa, fiz mestrado. E aí, na hora que o mestrado acabou, eu falei, ops, não era esse caminho bem que eu quero continuar seguindo, né? Sim. Eu quero ir pro campo. E foi o start, que eu tive que refazer toda a rota, né? Tive que recalcular e procurar outros meios para vir pro campo. Então, hoje eu atuo há 6 anos eu atuo na área comercial. Como representante, uma representação técnica também, né? Que eu tenho que estar como técnica também no campo, você já esteve desse lado. Então eu comecei aqui nessa área em Curvelo e estou aqui até hoje. Há 6 anos. Há 6 anos. E conta como que foi esse processo de você escolher fazer zootecnia? Sim. Você é da fazenda, você tem vínculo com a fazenda, com o campo ou não? A minha mãe fala que isso deve passar no sangue, que não tem condição. Vai herdando, porque meu pai, antes de entrar na faculdade, eu nasci vendo meu pai tirar leite. Porém, não era na nossa cidade. Meu avô tinha uma propriedade a 100 quilômetros de Pedro Leopoldo, e eu passei a minha vida inteira nas férias, feriado, nessa fazenda. Era pequena e ele tirava leite daquele formato ainda, bem antigo. Só que
não era uma coisa profissional, porque ele não morava lá, e a gente sabe que tem que estar dentro da fazenda o tempo todo. E aí, quando eu enxergava aquilo ali, como eu que... Então, como eu fui criada neste lugar, né, passei a minha infância, adolescência, o contato com o campo sempre esteve muito presente. E eu via, e eu tinha uma certeza, eu não queria ser veterinária. Eu não queria ser clínica, né? Eu não queria trabalhar com animais doentes, nada disso. Eu queria aquela coisa de produção mesmo, de fazenda, de ver as coisas acontecendo, de produzir. Quando eu entrei na faculdade, meu pai vendeu as vacas. Aí foi um outro processo, mas eu já estava dentro, né? Sim, porque quando você tomou a decisão de fazer zootecnia, você já tinha entendido que você queria muito mais cuidar, nutrir, exatamente, do que trabalhar nessa parte de salvar os animais. Sim, eu queria estar na gestão, né? Queria estar ali produzindo mesmo. E aí você entrou na faculdade, pela oportunidade, veio um monte de pesquisa. Mas quando você terminou seu mestrado, qual foi o seu despertar que você acordou e falou assim, gente, não é bem isso aqui. O que aconteceu? Porque lá no início, quando eu entrei para essa, né, para zootecnia, e eu tinha essa história lá na fazenda, eu queria estar no campo, mexendo, queria estar vendo as coisas acontecerem. E na pesquisa a gente ia ficar mais, né, dentro de um laboratório, escrevendo, lendo, e aquele ambiente já não era, né? Não fazia sentido. Você não fazia sentido. Saudade das vacas. Eu queria estar ali, esse cheiro de campo mesmo. E aí eu tive que recalcular tudo. Foi um susto, porque geralmente quem vai pro mestrado acaba indo pro doutorado e ficando nesse segmento. Eu até tentei, mas eu vi que não é isso. Não entrei na zootecnia para isso. Entendi. Você resgatou lá o seu propósito. Por que é importante falar disso? Tem muitas flores que são do agro e não, né? Que têm um vínculo com o campo. E hoje o que mais atormenta nós mulheres é a nossa tomada de decisão para que vai levar a gente à realização. Porque se você analisar, ter um mestrado hoje, seguir nessa carreira, isso tem muito valor no mercado e para a sociedade. E quando a gente fala, né, imagina que você deve ter falado, gente, fiz mestrado, mas não é isso mais que eu quero. Deve ter aparecido um monte de gente falando assim, Regina, você ficou doida? Continuar, né? Você tem que continuar, estudar, você é mestre. E ao mesmo tempo, quando eu entrei, era aquela coisa assim, mas mulher, na zootecnia, você vai ter que dar aula. Entendi. Né? Você empurravam isso pra você. Como que você vai trabalhar com isso? Né? Meu pai falava, nossa, faço ideia, você chegando numa fazenda desse tamaninho, assim, minha branquinha, lourinha, deve rir da sua cara. Então eu já escutei isso do meu pai. Né? Você vai ser pobre. Sim, já escutei isso também. Eu não sou zootecnista, mas eu sou veterinária, mas isso não dá futuro, isso não dá dinheiro. Onde você vai trabalhar? Minha mãe ficava um pouco preocupada, assim, né? Mas onde você vai trabalhar com essa profissão? Então, isso meio que foi conduzindo, e a minha universidade na época não tinha tantas oportunidades para prática, então a gente ia muito pro lado da pesquisa. Mas aí eu falei, não, calma que agora eu vou ter que refazer toda essa rota aqui. E resgatar o seu propósito inicial. E aí o desafio, porque eu nunca tinha feito estágio em nenhuma empresa, somente na pesquisa. Dentro da universidade, eu falei, não conheço ninguém. E agora? E aí? Como que eu vou fazer? E como que você fez? Conta pra nós. Essa é a pergunta de $1 milhão. Todo mundo quer saber. Nossa, aí eu não queria voltar pra casa, né? Eu tinha terminado o mestrado, eu fiquei um tempo na minha mãe. E aí, graças a Deus, eu tive um parceiro sempre de vida, que é o meu marido, o Guilherme. Então, também a gente formou junto. Ele também é zootecnista. Então, ele sempre me encorajou muito. Nossa, muito importante, né? Sim, então surgiu naquele momento uma oportunidade de dar aula no curso técnico em agropecuária. Mas bem longe. Eu fui selecionada, era no leste de Minas, uma cidade chamada Alvarenga. Não faço nem ideia onde é. Bem pequenininha. E eu ia dar aula para alunos da minha idade. E o que você não queria era ficar dentro de um lugar. Falei, vou começar por algum lugar. Né? Que não vai ser aqui dentro da universidade. Então, mas fui dar aula para um curso técnico, já era um curso técnico. E dali foi onde eu comecei a conhecer pessoas. Então eu fui para uma cidade e Guilherme foi para outra. A gente passou nessa seleção junto e a gente ficou em cidades diferentes.
E aí ele foi, a sorte que a cidade que ele foi já era mais desenvolvida nessa parte de assistência técnica, então ele conheceu um grupo de uma associação que tinha assistência técnica, era um grupo de produtores. E aí eles convidaram ele para tocar esse grupo, porque o atual técnico estava indo embora. E aí ele começou a atender essas fazendas. Eu, mais que depressa, toda oportunidade que tinha, eu ia para lá para andar com ele. Sim. E aí tinham outros técnicos, agrônomos, veterinários, que também davam muito suporte. E aí eu fui acompanhando aquilo ali de longe e, de repente, assim, eu já estava mais próximo dessa associação e me mostrei interesse, que eu gostaria de começar no campo. E aí tinha um grupo para ser atendido na cidade de Periquito, Inac. Nossa, entre Patinga e Valadares. Ah, tá, ótimo. Boa referência. E detalhe, eu nunca tinha pegado estrada sozinha para dirigir. Então você foi rompendo muitas barreiras, mudança de cidade, sair da área acadêmica, ir para o comercial, mesmo que não era vendas diretas, mas você tem que se relacionar muito, você tem que se vender muito, né, para você ficar naquele lugar, né? Eu tava no início da carreira. Pegar a estrada super perigosa. Prestar consultoria. Lembro que o primeiro dia, eu tava na casa do Guilherme e começou a chover, assim, chovendo muito. E era o meu primeiro dia, eu ia viajar, acho que eram 150 quilômetros, alguma coisa assim. E tava caindo o mundo. Aí eu virei pra ele e falei, e agora? Ele falou, você vai. Eu falei, mas eu vou sozinha? Ele, vai. Eu cheguei lá na cidade com os braços todo dolorido, de tanta chuva, e numa BR, puro caminhão, estrada simples. E com Deus o tempo todo, Deus me ajuda, eu vou chegar lá. E foi a primeira barreira. Né? Talvez se dependesse do meu pai, eu tava lá em casa até hoje sem dirigir. Mas eu tive uma pessoa que me incentivou muito. Eu adoro quando a gente fala muito dos parceiros na nossa vida, porque apesar de a gente estar num programa para mulheres, e a gente está falando muito desse feminismo inadequado e antiquado, né? Sim. Que vai contra os homens e coloca as mulheres muito masculinizadas. E como eu falei aqui na abertura, né? A Regina, a gente é uma flor, é uma princesa da Disney. Literalmente, ao pé da letra. A princesa da Disney é a Barbie do agro. Como foi qual dimensão você dá, ou qual a importância que você dá para o Guilherme na sua vida até agora? Porque você começou lá atrás e você ainda está no campo. Sim. Muito encorajamento. Eu não posso falar dessa figura masculina em relação ao meu parceiro. Que ótimo. Graças a Deus. Graças a Deus. Né? Eu sempre espelhei muito no que meu pai foi com minha mãe dentro de casa. Então eu queria uma pessoa que fosse. Então o Guilherme foi além, porque a gente veio junto, né? Ele podia ter me segurado. Ele podia ter falado, não, fica quietinha aí. E ao tempo todo ele me encorajou e falou, vai, você pode, você consegue, você é capaz, não tenha medo. E às vezes eu falava com ele assim, mas às vezes, será que, né? Às vezes eu já escutei muito assim, você vai vender porque vão te achar bonita. Meu sonho era vender porque alguém me achou bonita, eu não estava milionária, eu não estava aqui. Ou porque você é mulher, em Dubai. Porque, né? Sim. Vai comprar de dó. Com certeza também já escutou que você, mulher é mais fácil de vender porque é mulher bonita. Sim. Mulher é mulher. Sim. E aí ele sempre fala, Regina, você acha que isso sustenta até quanto? A primeira vez, beleza, ok, mas depois você vai ter que fazer quanto para, né, mostrar que não é só isso. Então, sempre muito seguro, né, de quem ele é, de quem eu era também. E temos que ter esse tipo de pessoas perto da gente. Porque senão eu podia estar lá apagadinha, podia ter... Né, tem muitos colegas que hoje não exercem a profissão, né, tiveram outros caminhos, mas você vê que muita gente também não teve esse apoio, não teve esse encorajamento de vai assim mesmo, tá com medo? Vai. Eu te ajudo, eu tô aqui, se você precisar, você me liga. Sim. Porque é o que a gente precisa disso. A gente precisa disso, né? Hoje o que eu posso fazer pelas mulheres que estão chegando é isso, né? Passar segurança, falar se você consegue. Hoje tá um pouco mais fácil ainda, né? Tá mais fácil. Graças a Deus tá mais fácil. Eu vejo que tá mais tranquilo, assim, as mulheres já têm uma outra visão, já estão mais seguras. E o que eu posso fazer para falar, não, vem aqui comigo, vamos juntas. Sim. Não tenha medo, faz parte. Né? O que você tiver que passar aqui, daqui a pouco a maturidade vai te ajudar, acho que isso
também não tem Faz jeito. muita diferença. O tempo é que vai fazer mesmo muita coisa, que vai, né, te dar essa segurança de se posicionar, não ter medo, mas deixar esse medo aqui um pouquinho. E você tinha uma sensação, porque eu já tive nesse lugar aí da consultoria, da venda técnica, Sim. né? Quando eu comecei a vender, muita gente falava assim pra mim, mas você vai jogar seu diploma fora Sim. pra vender? Sim. E ainda usavam um termo venderinária. É. Entendeu? Você vai ser uma Quando a gente venderinária. entrou, né, estudando, quem não dava certo virava vendedor. É. E como é pra Regina hoje trabalhar com vendas? Porque isso, Regina, é um tabu muito grande das mulheres. Sim. Porque a hora que a gente fala assim, a gente precisa ir pra vida, a forma que mais vai dar independência para essas mulheres é o dinheiro. Exatamente. O dinheiro que chega de uma forma mais rápida, no sentido que isso não ausenta o trabalho, Sim. mas isso acelera o resultado, é vender. Sim. Porque é resultado proporcional ao seu esforço. E é um empreendedorismo, assim, né? É um empreendedorismo. Isso, você está empreendendo, Você tem que se organizar. trazendo solução, Sim. trazendo oportunidade para as outras pessoas, vendendo algo que você acredita, que pode ser maquiagem, produto para vaca, enfim. Quando eu estava dentro da parte técnica, algumas pessoas já vinham comentado assim, nossa, você tem um perfil comercial, você tem que aproveitar mais disso. E eu não sei vender, eu sei fazer aquilo que eu aprendi. E tinha essa visão dos comercial que a gente não conhecia. Mas aí eu comecei a observar as coisas e via muita carência em atendimento, em pós-venda. Nossa, isso é muito importante. E eu falava, gente, mas as pessoas estão perdendo umas vendas na minha frente, assim, por conta de não saber conversar, de não saber. Então, aquilo foi despertando. E eu tinha acabado de recente saído de uma empresa, e uma dessas pessoas que já tinham me procurado, eu liguei, foi até o Thales. Um querido amigo nosso. E eu falei, olha, tem aquela vaga ainda que você já tinha me falado? Ele, sim, é pra você? Eu falei, tô querendo arriscar. E eu quero entrar na área comercial, eu acho que chegou a hora, eu tenho coisas pra fazer. E tô com vontade. Ele, não, a vaga tá aberta, você tem que passar por uma seleção e tal. Eu falei, pois eu quero fazer isso. Eu quero atender as pessoas, eu quero... especial. Eu quero vender, mas eu quero participar do resultado. Ótimo. Isso eu quero desenvolver, não quero só entregar. Tanto é que tem lugares que a gente não pode vender algumas coisas, porque não vai ter resultado. Não vai ter resultado, às vezes a pessoa não está preparada para receber aquilo. Então, eu gosto dessa parte, né? E a sua integridade, a sua honestidade potencializa seus resultados. Eu coloquei isso em primeiro lugar. Independente de qualquer coisa, eu quero gerar confiança, né? Isso, é o mais importante. Hoje eu vejo muito isso, que os meus clientes confiam muito em mim. Né? Eu sou muito transparente, muito honesta. Às vezes a minha transparência é até ruim, que eu não sei, né, esconder uma frustração às vezes, mas já me conhecem tanto, né? A gente foi, né, crescendo junto, assim. Sim. E é muito boa essa relação. Então, outro dia me perguntaram qual foi uma experiência negativa com o cliente. Eu falei, eu não tenho não. Assim, nada demais, né? Coisas normais. Já perdi o cliente, depois ele, né, às vezes não dava muito valor ali naquele momento. Viu, falando, volta, preciso de você aqui de novo. Às vezes fez um pedido e depois pediu para cancelar o pedido. Sim, mas tudo que deu solução. Nada que me deixou traumatizada. Pelo contrário, só experiências que me agregaram, que me fez crescer muito. Sou muito feliz de ter tido essa coragem. Sim. Né? Quando eu entrei na área comercial, não tinha nenhum cliente, eu não herdei cliente. Ô, Regina, nossa, a gente pode ficar aqui até mês que vem, porque deve ter história boa, inspiradora, desafiadora, enfim. Mas o que você acredita que faz você ficar no campo até hoje? Porque com o currículo que você tem, com a experiência que você tem, e hoje a gente sabe que a mulher ela pode estar onde ela quiser, fazendo o que ela quiser. Então, mesmo que hoje você seja formada em zootecnia, você tem um mar de oportunidades. Mas o que te faz escolher ficar no campo? Conta pra gente. Conta para as outras flores. Nossa, são tantas coisas. Eu sinto tanta liberdade. Importante. Isso é um valor. Tem muita liberdade e essa contato, tanto com os animais como as pessoas, num ambiente de ar livre, assim, de ar limpo, isso
né? Todo dia que eu saio de casa, eu pego, às vezes, estradas mais longas, mas é tão prazeroso eu poder pegar e ir até as pessoas e chegar lá e ouvir histórias e contar minhas histórias Isso é bom e demais. aprender. E o carinho que a gente constrói nesse... E cada dia tá num lugar diferente. Essa dinâmica, Isso ela pra é boa mim não também. tem preço. Fala que eu gosto. sou livre nesse ponto. Então, o campo, ele traz coisas, a gente vive coisas no mesmo dia, que parece que você já viveu ali meses, um dia só. Essa é a impressão que eu tenho. Eu também tenho. Eu não consigo me enxergar presa dentro de um lugar todos os dias, no mesmo lugar, num ar-condicionado. Isso é autoconhecimento, né? Você saber aonde te cabe. É cansativo. Sim. Pega o sol. Muito. Chuva. Sim. Mas é tão prazeroso. Tão bom chegar com aquele cheiro de bosta de vaca e falar, hoje eu fui palida. Você sai toda cheirosinha, bonitinha e volta. Eu sou muito feliz, assim. Ai, que bom. E, cara, Regina, conta pra gente, conta para as flores do campo que estão nos assistindo. Na verdade, dê uma dica, dê um conselho. Tem muitas flores que estão no campo, que querem ir para o campo, ou que estão nessa decisão, eu preciso ir para algum lugar. Sim. Qual o conselho que você dá para elas? Que você gostaria de ter ouvido ou você sempre compartilha? Acredite em você mesmo, né? Deixe o medo dos outros para eles. Pegue o seu medo, cuide dele, né? Sim. Entenda o porquê. Busca lá o que está te bloqueando. Sim. E esteja perto de pessoas que querem te ver crescer, né? Que não te limite, que não te segure. Tem muita gente boa hoje, né? Que a gente pode se apoiar. Escolham essas pessoas. E trabalhe com verdade, né? Não tenha medo de ser quem você é, de trabalhar com amor. Né? Às vezes, vestir uma capa ali, que não é sua, um vestimento que não é sua, não vai dar certo. E olhe para as pessoas. Eu falei esses dias que, né, foi o dia do zootecnista. Então, a gente acha que vai trabalhar só com animais, mas é muito mais do que os animais, né? Respeito tanto com os animais quanto com as pessoas. E uma hora essa conta volta pra gente, né? Tudo que a gente faz, ela vai vir. Então, sim, sem dúvida. Cultive essas coisas, né? Mas acho que se eu fosse falar lá atrás, falar, Regina, é isso mesmo. O medo faz parte, mas pega ele, vê o que ele pode, né, te potencializar, o que não serve e vai. E eu sou muito grata a essas pessoas que chegaram para mim e falaram, olha, se você ficar desse jeito, tem uma veterinária, a Cíntia, que lá no inicinho, ela tô com muito medo. Ela falou, olha, se você for ficar assim, você para por aqui, não continua não. Aquilo ali me bateu, eu falei, nossa, não, eu quero isso. Ela falou, então vai. Não fica com esse, né, medo aí não, porque senão ele vai te bloquear e você não vai pra lugar nenhum. E é o que você falou, acreditar na gente, né? Porque não é sobre os outros, né? Não é sobre o que você faz, não é a fazenda, não é o gado. É você. A gente cresce, né, as mulheres. Sim. Sempre você não é capaz, você não consegue, é perigoso. E aí a gente mesmo se compra isso como uma verdade. Sim. E começa a repetir isso. Repete, vai revelar. E pensou se a Regina tivesse falado pra ela, realmente, eu não dou conta. Não dou conta. Ai, realmente é difícil. Ai, eu tô com medo mesmo. Ai, então eu vou ficar aqui. Você tava lá atrás em algum lugar. Tava lá, parada. Isso. Ai, que especial. Então, é sobre isso mesmo. É sobre acreditar em você. Sim. Minha querida, eu tô tão feliz. Que bom. Mais uma vez eu quero te agradecer por você ter me ajudado tanto, me ter recebido tão bem por vê-lo, ter me apresentado tantas flores maravilhosas e especiais. Tô muito feliz, tô me sentindo assim, preenchida. Que é uma cidade muito maravilhosa. Nossa, eu amei. Não sou daqui, mas considero muito, amo aqui. E as mulheres estão crescendo aí, o que eu posso apoiar, eu faço. E é impressionante, hoje eu fiz uma palestra aqui no evento de mulheres. Eles falaram assim, tem quebra, e geralmente invito gratuito, é 50% de quebra. Sim. Gente, hoje superou o público que não tinha cadeira, de tanto que as mulheres são engajadas, determinadas, e elas buscam curso, tantas histórias inspiradoras, tanta coisa boa aqui em Curvelo. Então, se você tem a oportunidade de vir aqui, venha, eu tenho certeza que vocês vão amar. Todo ano tem a exposição de gado, que é agora em maio. E tem o Forró do Curvelo, que é um evento cultural, nossa, magnífico. A cidade é linda e
E é um evento também de famílias, né? Então, é muito bom. Muito bom. Então venha com Vem. terra do Guimarães Rosa. Ele não nasceu aqui não, mas Vem. ele andou muito por aqui. Essa região. Ele Tem deu muita muitas gente boa voltas. daqui também. Exatamente. Obrigada por vocês estarem aqui. Curta, comenta, compartilha no Flores do Campo. Assistam as outras 2 temporadas. Essa ficou muito especial, curtinha, mas no coração. E até o próximo programa. Tchau. Tchau. Flores do Campo de hoje, para encerrar essa 3ª temporada especial aqui em Curvelo, Minas Gerais, onde eu tive o prazer de fazer uma palestra hoje para as mulheres do agro. Essa flor que vai falar para vocês hoje, não precisa você conhecer ela, mas você vai ver ela e você vai falar, tem amor. Ela é uma flor muito iluminada, que tem uma história incrível e que traz no seu DNA e no seu trabalho um pouco dela para todas as pessoas, outras mulheres do agro do campo. E a flor de hoje é a Karine. Muito obrigada, minha querida, por você estar aqui, por contar um pouco dessa história para a gente. Eu que agradeço a oportunidade e aproveito para reiterar o sucesso que foi a palestra de hoje. Parabéns. Obrigada, minha querida. Fico muito feliz de ter aceitado o meu convite. Gente, eu preciso contar isso já na abertura. Nós gravamos ontem e o áudio ficou péssimo. E eu sempre falo que todas as coisas, isso é até bíblico, né? Todas as coisas cooperam para o bem. Então eu achei aquela hora, eu falei, nossa, o áudio ficou muito ruim, depois no aplicativo, perdemos a entrevista. E eu fui, mandei mensagem para ela. Aí nessa hora que a gente terminou essa entrevista, ela começou a contar uma parte da vida dela que ela não tinha contado na entrevista. Eu falei, nossa, que bom que deu errado, porque vocês que estão nos assistindo vai conhecer uma outra parte tão linda e inspiradora que todo mundo tem que saber. Mas conta pra gente, quem é você e qual é a sua ligação com o campo hoje? Eu sou zootecnista, sou filha de uma professora e um mecânico que sempre gostou de animais e que desde criança sabia o que queria fazer, que era isso. Aham. E muito realizada hoje no meu trabalho, na minha vida profissional. A forma que conduz o meu trabalho me faz muito feliz. E hoje você trabalha, você falou que você é zootecnista, mas o que você faz exatamente no campo? Hoje eu trabalho com assistência técnica, voltada a alguns produtores na bacia do Rio Paraupeba que foram atingidos, né, pela barragem, todo aquele acidente de trabalho, acabou trazendo transtornos para a área rural aqui da nossa região. Mas você fala da Vale, da represa que estourou? Mas ela é perto daqui? Tá a 180, 200 quilômetros daqui. Gente, 200 quilômetros, uma barragem estourou e teve reflexo aqui. Porque os rejeitos foram para o rio, né? E com as enchentes que a gente teve aqui na região em 2020, 2022, essa água transbordou, acabou atingindo algumas passagens, e aí a gente precisa fazer esse trabalho. Além da água do rio estar contaminada, né? A gente também precisa fazer esse trabalho rural com os produtores para compensar, né, essa perda que eles tiveram de pastagem, alimentação dos animais. Alguns faziam plantio de milho para silagem, outros eram pastagem, e a gente faz esse trabalho com eles. Mas a barragem estourou em que ano? 2019. Então, a barragem estourou em 2019. Aí teve uma enchente em 2020, mais ou menos a 22, né? Que teve uma época de muitas chuvas aqui em Minas. E isso ainda deixou resíduos e contaminou a água. Totalmente água, solo, Olha a dimensão que as coisas a gente não tem ideia disso, né? Porque parece que tá tão longe, né? A gente acha que o impacto é só local, né? Não, o impacto é bem maior. E essa assistência técnica é técnica no sentido de ensinar de novo o produtor a trabalhar na terra, com os animais, mas pelo jeito que você falou, é mais do que isso, né? É um pouquinho de tudo, né? Porque a gente realiza essa parte da compensação da perda, né? Mas também tem a parte psicológica das famílias, né? O recomeçar, porque muitas famílias foram muito atingidas, né? Então tem essa questão de fazer o que agora. Uma grande parte da minha área foi atingida. Será que eu consigo trabalhar com isso ainda? Eu tenho área para isso, eu não tenho, né? Ou é o momento de reinventar a atividade dentro da minha fazenda. Sim, porque como você comentou, né? Tinha produtor que plantava milho, se a água contaminou, os rejeitos contaminou a água e o solo, ele não pode plantar milho mais. E aquela área ela fica reservada
a Vale faz uma compensação de alimentação animal e a gente acompanha isso tudo. E aí você vai lá Produtor. e vai dando orientação para esse produtor. Uhum. Então, igual você falou, é psicológico, é um apoio emocional mesmo para essa família. Justamente, porque são várias histórias, né? E cada ser humano é único. Então, cada um recebe tanto a tragédia quanto a alegria de uma maneira diferente. Então, alguns se resignificaram muito rápido, outros ainda não. Outros nem tanto. Né? Gente, é muita família impactada que a gente nem tem consciência e não consegue também entender a importância que tem uma assistência técnica na vida de um pequeno produtor, né? Porque não é só a fazenda, a vaca ali, a lavoura, é mais do que isso, né? Muito mais. Ele nasceu ali e viveu ali a vida inteira, né? É a vida, né? É a vida da pessoa. É o que eu sempre falo, assim, não só nesse trabalho em si. Eu falo com meus colegas e esses dias eu estava dando uma palestra para o pessoal da veterinária e eu estava falando com eles que abrir a fazenda é abrir a vida. Sim. Que igual você falou, ali era a vida dele. Muitos nasceram ali, foram criados, receberam aquilo dos pais, né? Então, quando ele te aceita ali dentro como assistente, ou mesmo com a venda de algum produto, ele está abrindo a vida, a família para você. Então, a gente precisa entrar com respeito, né? Tentar conhecer ao máximo aquilo tudo, aquele ambiente todo, e ver em que a gente pode acrescentar. Né? Porque o nosso trabalho no campo é transformador. Nós somos agentes de transformação. Então, a gente precisa entender a responsabilidade de cada um de nós no campo. Sim. E olhar isso com muito cuidado. Porque também, se você não faz isso por escolha, por amor, como é que você vai propagar isso para as outras pessoas, né? Justamente. E o resultado do outro é o seu. Sim. Né? E o seu é do outro, né? Justamente. É uma casada. Porque como é um elo. É um elo. Você comentou, né? A sua mãe professora, o seu pai mecânico. Então, não tem vínculo com a fazenda. Não. Com agro a vida inteira. Não. Isso até foi no início um desafio, né? Porque toda entrevista que eu participava, você foi criada no meio agro? Não. Só que assim, eu fui criada por uma mulher extremamente forte. Sim. E que sempre me falou que eu podia ser aquilo que eu quisesse. É o que eu acredito. Que nós, mulheres, podemos fazer aquilo que a gente quer. Olha aí. Então, quando eu falei zootecnia, veio aquele susto. Isso é de homem, não sei o quê, não sei o quê. Mas depois ela foi entendendo e, assim, apoia, super apoia. Quando eu falo, vou fazer isso, vou fazer o mestrado, vamos embora. Eu fico com os meninos para você, porque eu tenho 2 filhos. Ai, que presente. Eu fui fazer o mestrado há pouco tempo. Não, eu te ajudo e tal. Então, assim, a minha rede de apoio é incrível, a minha mãe é incrível. Ai, glória a Deus. E ela me formou dessa maneira. E criou eu, os meus irmãos dessa maneira. Com respeito e sabendo que a gente podia conquistar aquilo que a gente quisesse. Isso é muito importante. Porque quando você foi fazer zootecnia, como é que foi contar isso em casa? Conta essa história. Eu já sei, por isso que eu tô vendo. Essa foi muito boa, gente. Muito boa. É porque eu fui fazer nutrição, né? Nutrição, e passei no vestibular, e agora? E todo mundo feliz, e eu pensando, e agora? Como é que eu vou contar que a nutrição é animal? E ela tem um nome, chama zootecnia. Porque uma coisa que você falou, ontem a gente estava conversando, é que as pessoas, há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, nem sabiam o que era zootecnia. Que até então, quando eu fui fazer veterinária, primeiro, nem veterinária na minha cidade tinha, eu morei em outra cidade. E assim, zootecnia, você tá doida? Né? Você, mulher... Era profissão de homem, né? Que seja zootecnista, que seja veterinário, agrônomo, você vai virar nada, você vai passar fome, você não tem emprego. Eu sou visto mais. Foi assim pra você também aqui? Porque era uma profissão que eu falava assim, fazer dieta pra vaca? Né? Você tá doida? Tô doida, que dieta, o que é Agora, quando pergunto, né, o que é tipo veterinária, eu via muito isso. Mas era cultural, né? Sim, era um desafio. O meio rural, ele era masculino. Hoje eu acredito que não. Hoje eu fico tão feliz de ver. Você teve várias flores aqui ontem. Várias. Hoje, né? E isso deixa a gente feliz, porque a gente vê que as mulheres estão ocupando o lugar delas. Graças a Deus, isso. E não precisa ser formadas, que a gente está quebrando esse tabu com as flores daqui. Porque as flores daqui tinham outras profissões, eu entrevistei uma hoje que ela veio da estética. E a hora que ela olhou para a fazenda, para o agro, ela falou assim, o que eu posso fazer aqui? E ela começou a fazer queijo. Isso não deixa ela menos ou mais. Ela é mulher e está ocupando o espaço dela. Não é? E aí a gente
se ajuda, se E colabora, eu né? acho que isso até transforma a gente mais, sabe? Porque vencer os desafios não são fáceis. Não. Mas quando você sente o sabor da vitória ali, a coisa, você enxerga a vida de uma outra maneira, Sim. sabe? Não é fácil para a mulher. Eu tive uma atendida, uma época na região de Valadares, que me marcou muito. Ela era uma professora também, Aham. assim como minha mãe, já de uma idade mais avançada, tinha acabado de ficar viúva, entendendo que tinha ficado viúva da noite para o dia, porque o marido infartou, Sim, e ela entendia que ela tinha uma situação financeira favorável. entendi. Semanas depois, ela acabou descobrindo que a fazenda estava completamente endividada e ela tinha 11 funcionários, 11 famílias que moravam lá dentro. E quando ela me procurou, ela falou comigo, Karine, eu não sei o que eu vou fazer da vida, porque eu não tenho como nem mandar meus funcionários embora. Não vou nem te pagar o acerto. E eu não sei caminhar com isso aqui. Minha vida foi na sala de aula. E hoje ela demitiu alguns, mas hoje ela tem 6 funcionários na fazenda, tira leite e vende genética. Olha aí, que exemplo. Lindo, lindo. E Lindo. assim, era aquela mulher sozinha no campo, mas que procurou uma rede de apoio, procurou profissionais que podiam Ajuda, ajudar, né? justamente. E assim, soube conduzir as coisas, Aham. buscou aprender, que eu acho que é muito importante. E né, ela o deve ter tido muita aprendizado. fé, né? Muita. Porque sem Muita. Deus, uma hora Não. dessa. Em uma hora Perdeu o dessa. chão, né? Uai, Perdeu o demais, chão. pensa. Perdeu o chão. Mas você falando de assistência e dessas histórias tão inspiradoras, isso deve te realizar muito, né? Muito. Mas você, na sua vida profissional, você não foi só assistente técnico, teve uma etapa antes aí. Teve. O que você fazia antes de dar assistência técnica? Eu fui supervisora de qualidade e responsável técnica de uma fábrica de ração a 440 quilômetros, né, daqui. Mas isso muito no passado. Não. Mas você falou que você é mãe de 2 filhos. Onde que encaixa essa história aí? Conta isso pra nós. Então, os filhos ficaram aqui em Curvelo com meu marido, minha mãe, e eu ia e voltava. A cada 15 dias eu estava em casa, ficava 3 e voltava. E foi quanto tempo desse jeito? Foram 2 anos, assim. Você ficou 2 anos? 2 anos indo e voltando. E só parei porque veio um câncer no meio da história. Acho que para falar assim, para um pouquinho. Ressignifica. Não é? E como que foi esse processo? Vamos lá no início desses 2 primeiros anos. Como que foi esse processo de tomada de decisão profissional? Porque hoje, a maioria das pessoas que estão nos assistindo já são mães. E as que não são ainda, eu acredito que quase todas as mulheres querem ser. Uhum. É a forma de manifestar o amor de Deus na Terra, né? Com certeza. Acho que é o jeito que a gente mais se aproxima dele. Justamente. Acho que não tem outro jeito, gente. Resumiu tudo. A maternidade em si é isso. É isso, é o amor de Deus. E como é que foi essa tomada de decisão, essa ida? E que você comentou da questão de saúde. E o que fez você voltar? A hora que você pensou, realmente eu tô doente, né? Tenho que tomar remédio, preciso me cuidar. E como é que foi esses 2 momentos? Então, nada foi fácil, né? Nossa, não consigo nem imaginar. Não tem nem criatividade. Na verdade, assim, eu voltar a trabalhar foi o maior desafio. Porque aí você teve os filhos. Eu tive os filhos, parei de trabalhar. Sim. E aí tive que deixá-los, aprender a deixá-los, não é deixá-los, né? Eu tive que optar, eu busquei optar por aquilo que também me realizava. A maternidade me realizou, mas profissionalmente eu era realizada antes, né? E eu fui buscar isso depois. E você entendeu que as duas coisas, em algum momento, podiam se completar, podiam andar junto. Né? A gente precisa entender isso. Eu acho que a mulher precisa entender isso. Ela é um pouquinho de tudo. Né? Eu não sou só a mãe. Eu sou a mãe, mas eu sou a esposa, eu sou a filha, eu sou a profissional. Isso tudo me faz. Então, assim, eu estava completa como mãe, mas ainda faltava alguma coisa. Sim. Aí foi desafiador voltar a trabalhar, deixá-los em casa. Mas para eles também é muito importante. Eu tenho uma menina e ela acha o máximo. Fala assim, a minha mãe pega o carro e não sei o quê. Assim, eu me ver como exemplo para minha filha. Sim, você liberta ela de tanta coisa, né? De tantos padrões, de tantos paradigmas. Justamente. Isso tudo hoje é importante. E eu vejo isso hoje com outros olhos. Mas no início foi muito difícil. Sim. Mas ainda assim, continuei com assistência. E logo depois veio um convite para assumir uma fábrica de ração em Coromandel.
E a gente que gosta de um desafio, né, Cécia? Vambora. Simbora, que nova. E aí as crianças ficaram e voltava. Saía de lá na sexta, chegava aqui, ficava o final de semana, voltava na segunda. E assim foi indo. Importante, eu acho, só fazer um parênteses. Por favor. Importante demais a mulher saber quem está do lado dela. Nossa, importante. Né? Porque assim, o meu marido foi fundamental. Imagino. Porque ele assumiu a paternidade como um todo. Então, assim, eu estava lá e ele era realmente pai, sabe? Porque a gente tem muitos pais aí que em alguns momentos assumem a paternidade, mas quando convém. Quando convém. E também, quando a gente deixa, a gente, que eu falo mulher. Porque a gente, assim, eu imagino, né? A gente se entrega tanto que acaba entrando naquela postura de já que eu tô aqui, então deixa que eu faço. A gente assume todas as responsabilidades. Todas as responsabilidades, eu já sei o que eu tenho que fazer, e não dá oportunidade, às vezes, para o homem assumir o papel dele. Porque isso acontece na paternidade e maternidade, mas no agro, de uma forma geral. A gente acaba tomando espaço dos homens. E aí nós viramos mulheres guerreiras e homens princesas. Igual foi eu falei agora. Um monte de homem princeso aí, que não assume a responsabilidade. E agora a gente sente falta dos homens. Demais. Né? Porque a gente não dá conta de tudo. Nem deve. Nem quero. Nem podemos nos cobrar por Exato. isso, né? Então ele ficava aqui com as crianças e eu lá. E voltando. Aí apareceu um câncer na tireoide, graças a Deus, muito tranquilo, o processo foi tranquilo. Glória a Deus. Mas a recuperação foi muito lenta, porque a fábrica tinha muito pó e incomodava. Todas as vezes que eu ia no médico, a medicação só aumentando. E aí um dia a médica falou comigo, Karine, chega um momento que a gente precisa escolher ou a saúde ou o trabalho. E foi o momento que eu escolhi a saúde, né? E como foi receber assim, essa... Foi impactante. Essa notícia, tipo, isso aqui não era uma opção. Não, não era. Porque ninguém em sã consciência com 2 crianças ia escolher o trabalho. Justamente. Não é. Mas também, ao mesmo tempo, abrir mão de uma realização. Mas o que aconteceu nesse dia? Então, nesse dia, gente, foi muito de Deus. É muito de Deus, né? Eu falo que quando a gente entrega as coisas, nos entrega de verdade, Deus faz. Tá. Só basta a gente acreditar. Eu saí do consultório, assim, meio impactada, pensando, meu Deus, e agora? Eu vou saber parar de trabalhar? Sim. Eu vou saber ficar só em casa? Porque também, só te interromper nessa história, acho que me veio aqui na cabeça agora. O trabalhar também deve ter te ajudado a lidar com a doença. Muito. Você vai ocupando a cabeça, né? E conversando com as pessoas, o dia passa mais rápido, né? Você não tem muito tempo para pensar naquilo. Porque dessa é uma notícia muito... desestabiliza muito a gente. O trabalho acaba te acolhendo nesse sentido, né? Tá, mas e aí você recebeu a notícia e aí Deus apareceu na história. Adoro. Deus é Deus. Ele é. Aí entrei em contato com a chefia da empresa, expliquei a coordenação, o que tinha acontecido. No início, acho que pensaram muito nessa questão minha também, se conversaram, não, pensa com calma, a gente tenta reavaliar, realinhar, mas aí 2 dias depois eu liguei e disse, não, minha decisão é essa. Aí me pediram para treinar alguém antes que eu saísse. Sim. Só que logo depois a gente, nas incertezas, né, na humanidade que a gente tem, muito grande, eu fechei a porta do escritório e falei, Deus, eu tomei a decisão certa, para que é isso, eu vou saber, eu vou conseguir lidar com isso mesmo. E peguei meu tercinho lá, fui rezar, no final do terço, caiu uma mensagem de um ex-coordenador meu, falando comigo assim, estava procurando um técnico aqui em Curvelo, se eu tinha alguém para indicar. Aí, na hora eu olhei para o céu e falei assim, Deus, o senhor não é bom, é maravilhoso. Nossa! Então, assim, eu já saí de lá. Nossa, a resposta foi muito intensa. WhatsApp quase. Foi. Não, literalmente WhatsApp. Foi muito forte. Porque nessa função que você assumir assistência técnica, você poderia continuar o tratamento sem tantos impactos. Sem nenhum impacto para a saúde, né? E assim, organizando a minha agenda. Então, hoje eu sou a mãe que consegue
alguns dias buscar os filhos em escola, sabe? Sim. Eu consigo hoje participar de todas as atividades, o que eu não tinha quando eu estava lá, Nossa. sabe? Em casa, com seu marido. Casa, o ritmo da família é outro. Ai, que presente. Porque pra gente é muito importante trabalhar, Sim, mas sim. também é muito importante estar em casa. Sim. E a figura da mulher em casa é Deus em casa, Sim. sabe? Porque tem coisas que a mulher é quem traz, é a mulher que infiltra para Sim. dentro da casa dela. E isso estava se perdendo um pouco na minha. É, a gente que dá cara de lar para uma casa, Não é? né? Justamente. A gente que enche ela. Justamente, é isso. Eu também penso isso. E aí, hoje eu vejo, César, que foi muito Deus, assim, em tudo, certeza. sabe? Eu tinha que viver aquela experiência profissionalmente. Sim, sim. E eu também tinha que parar e ele falou comigo assim, eu te pus para ser mãe. Então vamos assumir o papel de mãe. Então hoje eu sinto que eu assumi o papel que Deus pôs na minha vida. Sem que é a maternidade e a profissão. Isso, sem abandonar as outras sem abandonar coisas. nada. Porque, gente, eu falei ontem, quando a gente veio fazer a abertura e tal, e depois o som foi embora, e eu falei uma coisa sobre a Karine, que ela transborda esse sentimento, esse amor. E falei uma coisa, que nem precisa conhecer ela para saber sobre isso, porque energia não mente. Obrigada. E esse acolhimento seu reflete nessa decisão de ser mãe, reflete nessa empatia de acolher essas famílias que sofreram tanto e que estão se refazendo, se ressignificando. E eu tenho certeza que essa jornada longe, a hora que você voltou, você deve ter voltado muito melhor como pessoa. Muito mais acolhedora, empática. Deixa mais o seu amor transbordar ainda, né? E a gente que é mulher, a gente tem essa... às vezes eu falo muito, fica parecendo que eu sou meio feminista demais, né? Não, mas não é isso, é porque eu acho que a mulher, ela tem uma sensibilidade mais aflorada, né? Então a gente, às vezes, você chega num lugar, às vezes numa propriedade, e eles estão vivendo alguma coisa, você percebe que a energia não tá boa, que tem alguma coisa errada ali, e acaba que no final da visita você é técnica, você é psicóloga, você é amiga. Você leva a palavra de Deus. Né? Porque eu sempre falo, gente, a gente tem que posicionar. Deus é Deus, ele sempre vai ser Deus, e é só ele que age na nossa vida. Amém, é isso mesmo. E a gente tem que ser assim. Porque tem dia que a gente não tá bem, como você não teve bem, como eu já tive dias que você não tava boa, e chega alguém e te acolhe. Não e fala, deixa eu te ouvir, como eu posso te ajudar? E o seu trabalho é esse. Olha que especial. E Karine, a gente pode ficar aqui até amanhã, você sabe, né? Tem mês que vem, ano que vem, histórias desafiadoras, boas, ruins, enfim, tem de tudo. Qual é a mensagem que você deixa para as flores que estão nos assistindo, que quer fazer uma transição de carreira, ou que quer ser mãe e fica com esse peso ainda de, eu vou abandonar o meu trabalho, e não precisa ser bem assim, né? Qual é a mensagem que você deixa para essas mulheres que estão nos assistindo agora? O que eu falo, gente, comece. Não interessa qual é o sonho, qual é o caminho, nem como. Começar e devagar a gente organiza as coisas. Deus, ele coloca tudo no seu lugar, mas ele espera que a gente dê o primeiro passo. Então, dê o primeiro passo. Caminhe, é aquilo que eu quero, esse é meu sonho, com foco. Caminhe, começa e as coisas vão acontecendo. As pessoas certas vão aparecendo. Que eu falo assim, Deus sempre coloca anjos na vida da gente, não é? O dia inteiro você encontra com anjos, às vezes você não percebe. Então, começar a caminhar e o resto vai se organizando com o tempo. Mas é não ficar parado. Deu o primeiro passo, hein, Flores? A gente vai encerrar aqui a terceira temporada especial em Curvelo. Essa última entrevista maravilhosa, Karine. Nossa, olha, você vê tanto que Deus é bom! Você arrasou. Obrigada pela sua atenção, pela sua paciência em voltar aqui 2 vezes, ontem e hoje, e dividir sua história com a gente, que é muito inspirador. Muito obrigada. Eu que agradeço, você é maravilhosa. Você não sabe a luz que você trouxe hoje para aquelas mulheres naquele tapeçal. Foi incrível. Parabéns. Obrigada. E até a 4ª temporada. E tchau.